Baseado em São Tomé das Letras, cidade do apóstolo, né? Que tem o nome do apóstolo. Mas muita gente que está aqui não conhece a história do apóstolo de São Tomé. Ele é conhecido por ter pedido para crer, né? Tocar para crer. Tocar a ferida, porque senão ele não acreditaria. E depois Cristo aparece para ele, se torna um dos apóstolos mais dedicados, indo até a Índia. A cidade aqui, o apóstolo Tomé é o padroeiro dela. A cidade até muito bonita. Estou aqui no Réveillon, na virada do ano. Um ambiente até muito bacana, apesar de que a maioria das pessoas que estão aqui não conhecem a tradição do apóstolo, isso de menos. Essa cidade aqui, ela é muito bonita de noite. Ela fica no altozinho da serra. Mas aqui é um ponto turístico. Muita gente aqui vem para usar umas coisas esotéricas, ficar zen. Quando eu li o apócrifo do apóstolo, eu achei muito bacana a história da mudança dele, assim como Pedro mudou, como Paulo mudou. Tomé era aquele cara que não acreditava, ele precisava ver. E quando Cristo aparece para ele, ele acredita e passa a divulgar. Mas antes da sua divulgação do Evangelho, ele não queria ir, porque quando os 12 dividiram as regiões, os 12 apóstolos, eles chegaram a dividir as regiões onde os apóstolos iriam pregar, e as Índias caíram para Tomé. O apóstolo Tomé tinha que ir para as Índias e ele não queria. O texto afirma que ele não queria. Ele ficou resistente durante um tempo e disse que não. Mas durante a noite ele teve uma revelação. Cristo enviava para ele, de certa forma Cristo ali o tranquilizou, e ele acabou indo. Ele passou por 2 regiões da Índia, foi preso 2 vezes. Na segunda vez que ele foi preso, ele foi martirizado, né? O texto, até uma das coisas que eu acho mais bacana, porque o texto afirma, peraí que eu vou passar, filmar um showzinho que tá tendo ali embaixo. Tá tendo um showzinho ao vivo. Todo mundo com um tipo de chapéu muito louco.
eu vou para uma região mais tranquila para poder acabar de contar a história. Aí São Tomé, depois que ele foi preso pela segunda vez, o rei que o prendeu chamava-se Misdaeus. Ele prendeu ele porque ele havia convertido umas pessoas próximas. A família dele, a esposa e o filho. O filho chamava Lusanes. Aí o que acontece? Quando ele foi preso, ele foi levado para fora da cidade para ser martirizado. Eu creio que um tempo depois, ele ficou um tempo dentro da cadeia, foi julgado de forma injusta e aí ele recebeu sentença. Quando ele foi levado para fora da cidade, o texto descreve que o filho do rei levou ele para o filho do rei pagou para ele poder fazer a última oração. E quando o Tomé fez a última oração, ele falou algumas coisas muito bonitas. Num discurso que ele faz, antes dele ser levado para fora da prisão, um discurso que ele fez dentro da cadeia, ele já pressentia a morte dele. E o que acontece? Quando ele estava dentro da cadeia, ele falou, de forma bem clara, que para ele a existência, a morte era só uma existência sem o corpo. E os apóstolos, o apóstolo Tomé disse isso e os seus discípulos sentiram que ele já estava meio que se despedindo. E logo no outro dia ele foi levado para fora da cidade, fez a última oração e foi martirizado. E a parte que eu creio que é um momento mais emocionante do texto é que ele afirma que depois de uma noite, os dois discípulos mais próximos, no caso o capitão Cipor e o filho do Misdaeus, Lusanes, estavam lá velando pelo corpo de Tomé e eles testemunharam a aparição do espírito dele. E o espírito dele afirmou o seguinte, que apontando para o corpo, falando para os dois discípulos, por que vocês estão chorando pelo meu corpo? Eu já não estou mais aí, eu tenho subido para Cristo e recebi tudo que me foi prometido. E logo em seguida o espírito dele sumiu. Eu acho uma mensagem muito bonita de esperança e de que Jesus cumpre as promessas dele. Porque quando Tomé estava vivo, ele era visto como um mendigo da rua, um feiticeiro. E quando ele aparece em visão, ele era um espírito luminoso, sem nenhuma ruga, sem nenhuma ferida, recebendo aquilo que Cristo havia prometido. A vida de sacrifício dele não foi em vão. E hoje essa cidade aqui recebe o nome em homenagem a um apóstolo, homenageando ele. Mas o triste é que muitas das pessoas que estão aqui nem se dão conta de quem ele foi, do que ele fez. Acho que só o padre mesmo que fundou essa cidade, ajudou a fundar essa cidade, trouxe o apóstolo Tomé como padroeiro. Mas infelizmente muitos dos visitantes que estão aqui hoje meio que se esqueceram. Mas é uma cidade muito bonita.